Gênesis capítulo 3, para aqueles que estavam aqui a semana passada e se lembram, nós começamos a falar sobre sacrifícios, como se originaram os sacrifícios na terra. E nós ficamos somente na introdução, porque do capítulo 3 de Gênesis, eu parti para o capítulo 1, falando sobre a criação, e ali nós ficamos, lembram-se? Mas nessa noite eu quero voltar ao assunto sacrifício, porque o primeiro sacrifício na terra foi feito em prol de uma família, foi feito em prol de um lar. O primeiro lar da terra, qual foi o primeiro lar da terra? O lar do Éden. Quem morava lá? Adão e Eva. Era uma família, não era? Um casamento. O primeiro casal que Deus uniu na terra. E foi exatamente em prol desse primeiro casal unido na terra que Deus fez o primeiro sacrifício. E dali, muitos sacrifícios foram feitos posteriormente em favor do homem, até culminar no sacrifício maior, que é o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Agora, eu disse na semana passada que Gênesis quer dizer começos. Em Gênesis nós temos o começo da criação, o começo do mundo. Em Gênesis nós temos o começo da humanidade, com a criação do homem. Em Gênesis também nós temos o começo do pecado, o começo da queda humana. Em Gênesis nós também temos o começo da redenção. Em Gênesis 3,15, a primeira promessa de um Redentor, de um Salvador, foi naquele versículo que nós lemos, Deus falando com a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ou seja, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher, te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aí em Gênesis 15 está a primeira promessa de um redentor, ou seja, alguém que pisaria a cabeça da serpente. Foi prometido em Gênesis 3,15. Deus prometeu que da descendência da mulher iria levantar um que ia pisar na cabeça da serpente. Esta promessa se cumpriu ou não? Sim ou não? Sim. Quando essa promessa se cumpriu? Quando Jesus morreu na cruz. Muito bem. Quando Jesus morreu na cruz, ele pisou a cabeça da serpente. Ele pisou na cabeça de Satanás, e Satanás continua com a cabeça embaixo dos pés de Jesus. Só que ainda não foi esmagado. Uma serpente, para ser morta, precisa ter a cabeça esmagada, né? Alguém aqui já matou alguma serpente, uma cobra? Como o Eric e o Aleph só que mataram? Como que vocês mataram a serpente? Como que vocês mataram? Eu brinco com ela. Eu já dei martelada, já tirei a cabeça fora, já pisei no pé, já passei o pé da bicicleta de cima. Explicando. Ele não mora na selva, mora no morrinho. Morava, né? E o E o Aleph matou onde? Lá no tipo, lá das duas. Aqui, carro, tem duas. Você matou com a mão? Ele brinca com a cobra e mata a cobra. Não, eu matei caixada. Botei a captura lá fora. Mas o detalhe é que vocês mataram esmagando a cabeça, né? Se somente cortar o rabo, ou pode até cortar lá no meio e não morre, né?
Minha avó falava, se cortasse a cabeça não ia voar a gente. Aí eu tinha que pisar nela. Tem uns que não matam cobra, né? Eles falam que é por causa do meio ambiente. Eles se encontram uma cobra, deixam ele. Eu sou favorável a matar. Antes nós do que o meio ambiente. Deixa que o meio ambiente se resolva. Dizem que não pode haver, se matar todas as cobras, pode haver um desequilíbrio no sistema ecológico, né? Mas para mim não faria falta nenhuma. Eu tenho uma bronca de cobra, eu passo longe. Olha, só em caso de muita necessidade. Por quê? O meu trauma é o seguinte: quando eu era pequeno, uns 4 anos de idade, 3 anos, eu lembro até hoje, eu peguei uma cobrinha na mão, uma cobrinha verde desse tamanho, pensando que era uma borracha. Brincando lá. Minha rua que eu morava em São Paulo era de terra, ainda existia mato, né? Córregos assim nas calçadas. E ali brincando, quando minha irmã viu, é uma cobra! Ela gritou bem alto e eu joguei a cobra fora. E minha mãe veio correndo, me pegou e me levou para casa, me enfiou numa bacia de álcool. Encheu a bacia de álcool e me colocou lá com medo, né, que o veneno pudesse ter me atacado. O que iria adiantar, né, se a cobra tivesse me mordido? Um banho de álcool. Pelo menos eu fiquei limpinho. E dali para cá, então, eu peguei bronca, cisma de cobra, eu não gosto. Mas a verdade é que a serpente, ela incorporada por Satanás lá no Jardim do Éden, ela falou, propôs à mulher que a mulher comesse do fruto proibido, a mulher comeu, deu ao seu marido, e o pecado entrou no mundo. Deus então chama a serpente, chama ela de maldita e disse: olha, por causa disso eu vou colocar uma inimizade. Antes Deus jogou uma maldição sobre a serpente, que ela não era este réptil rastejante, ela deveria ter outra forma, outro aspecto, e com certeza ela não se rastejava sobre a terra. Isso veio como maldição por causa do que ela fez. E então Deus fala que da semente da mulher suscitaria um que esmagaria a cabeça, pisaria na cabeça da serpente, apesar dela lhe ferir o calcanhar. Quando Jesus foi levado à cruz, foi como se ele tivesse sido ferido no calcanhar. Ele precisou, o diabo até triunfou por algum tempo, achando que tinha matado o Filho de Deus, quando na verdade estava fazendo um trabalho para Deus, estava participando do plano de salvação de Deus. É por isso que Martinho Lutero uma vez ele falou: o diabo é o diabo de Deus. O que quer dizer isso? Ele estava dizendo que o diabo é simplesmente uma criação, uma criatura de Deus. O diabo quem é? É o diabo de Deus, o diabo que Deus criou como anjo, e ele se transformou no diabo, Satanás, Lucifer. Então, na verdade, muitas vezes o diabo trabalha para Deus sem perceber, sem saber. Como o diabo não é onisciente, não conhece todas as coisas, não conhecia o plano de Deus, falou: vou matar o Filho de Deus na cruz, vou pisar no calcanhar dele, vou matá-lo na cruz. Mataram Jesus? Mataram. Mas a morte de Jesus serviu como um sacrifício para que hoje eu e você pudéssemos ter a salvação, pudéssemos ter o perdão, pudéssemos estar justificados, sem nenhuma culpa, porque a nossa culpa foi levada por Jesus como um cordeiro sacrificado no nosso lugar. Ele morreu como um cordeiro sacrificado no nosso lugar, cumprindo-se a promessa de Gênesis 3,15, que da semente da mulher Deus levantaria um que
esmagaria a cabeça desse Satanás. Muito bem. Jesus foi o sacrifício perfeito em favor do homem. O sacrifício para que o homem tivesse perdão. Mas como que começou essa história de sacrifício? Por que Deus determinou que para todo pecado um sangue fosse derramado, um sacrifício fosse feito? Por quê? Onde começou isso? Vamos para Gênesis 3, que ali nós vamos ler. Eu não vou ler o capítulo 3 todo, porque nós já lemos, mas eu quero destacar somente um versículo, que é o versículo de número 20. Aqui é o primeiro sacrifício em favor da humanidade. Olha o que diz Gênesis 3, 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O nome Eva quer dizer isso, mãe de toda a humanidade. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vocês lembram? Antes do pecado entrar no mundo, Adão e sua esposa andavam como no paraíso? Nus, completamente nus, como eles vieram ao mundo, nus, pelados. Eles não viam maldade nenhuma nisso, porque até então eles eram inocentes, não conheciam nem o bem e nem o mal. Depois que eles pecaram, é que eles começaram a ver maldade, malícia nisso. Então eles olharam para si mesmo: opa, estamos pelados, estamos sem roupa, vamos nos cobrir, daqui a pouco Deus vai aparecer no jardim, vai falar conosco, nós estamos pelados diante dele. Mas que mal havia se até então eles sempre andaram nus? É que até então não havia consciência do pecado. Até então eles estavam na dispensação da inocência. Eles eram inocentes, não viam maldade, como criança. Uma criança de 1 ano, 2 anos, ela anda pelada, não anda? Ela vê maldade daquilo, ela sente vergonha, ela quer se cobrir? Não. Eu acho que até 1, 2 anos, né, ela não vê maldade nenhuma. Então, Adão e Eva eram como crianças, inocentes, não viam maldade em nada. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, eles perdem a inocência, entra a fase da consciência. Eles começam a ter consciência, porque eles já eram sabedores do que? Do bem e do mal. Até eles comerem do fruto que lhes dava essa capacidade de conhecer, eles não tinham conhecimento que era bem e mal. Tudo que eles faziam era na inocência, como crianças. A partir do momento que eles comeram o fruto, eles perderam a inocência e começaram a ter consciência do que é o mal e o bem. Então a primeira atitude deles foi fazer roupas. Só que eles fizeram roupas com folhas de figueira, fizeram um avental de folhas para se cobrir. Mas Deus, assim que os viu e conversou com eles, a primeira coisa foi providenciar uma roupa adequada, porque aquelas folhas de figueira não estavam cobrindo eles adequadamente. Então o que o Senhor Deus fez? Versículo 21 diz que Deus fez roupas de pele de animal, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ora, para que esta roupa de pele fosse feita para Adão e sua mulher, Deus precisou do quê? Matar um animal. Certamente era uma pele de cordeiro. Deus então mata o primeiro animal. Houve o primeiro derramar de sangue em favor de quem? Do homem e da mulher, da humanidade. Queridos, aqui está o primeiro sacrifício mostrado na Bíblia em favor do homem. Um animal sendo morto, a sua pele sendo arrancada para servir de roupa para o homem e para a mulher que pecou.
Um sangue foi derramado por causa do pecado do homem. E a partir daí, todo pecado exigia um sangue derramado, exigia que alguém fosse morto. Porque Romanos capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. O profeta Ezequiel também disse que a alma que pecasse, essa deveria morrer. Também em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não há como remir ou tirar ou limpar o pecado. Agora, não me perguntem por que Deus determinou que todo pecado fosse perdoado, toda culpa fosse tirada com sangue. Não sei, Deus quis assim. Deus determinou que para todo pecado, para toda culpa, um sangue fosse derramado. E lá no Antigo Testamento era o sangue de animais. É uma regra. No mundo não existe regra para tudo. Deus estabeleceu essa regra. Agora tem um porquê. Tem um porquê. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou para toda a humanidade. O pecado estava na semente do homem. O pecado estava no sangue do homem. Certo? Sangue do homem. Assim como o pecado está no sangue da humanidade, a solução para isso era um sangue ser derramado. Sangue limpando sangue. Vocês sabem como é feito a vacina ou o remédio que serve para neutralizar o veneno da cobra? O próprio veneno, né? O próprio veneno da cobra é o antídoto contra o veneno. Interessante, né? O remédio para o veneno, para neutralizar o veneno da cobra, é feito através do próprio veneno. Então é um antídoto. Ora, se o pecado do homem já está no seu sangue, ele já nasce contaminado pelo pecado, qual é o antídoto? O sangue. Então Deus determinou, para um sangue contaminado, vamos dar a solução com um sangue puro. Um sangue contaminado por um sangue puro. Um sangue contaminado por um sangue puro. Quem que tem sangue puro? No Antigo Testamento, todo homem já estava contaminado. Então, os animais não têm pecado, os animais são inocentes. Então, pega-se o cordeiro, simbolizando o homem, representando o homem, e mata-se o cordeiro. Coitados dos cordeirinhos, né? O que eles tinham a ver com o pecado, a maldade do homem? Acabaram pagando pato, sendo os bodes expiatórios. Daí vem a expressão bode expiatório. Tem isso? Ah, fulano é culpado, fulano é acusado. É sempre o bode expiatório da coisa. A gente fala bode expiatório, aquele que leva a culpa, porque o carneiro, o cordeiro, o bode eram os animais usados para expiar a culpa, para levar a culpa. Alguém pecava, vamos pegar um carneirinho, vamos pegar um cordeiro, pegar um bode, levar para o sacerdote e dizer: olha, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo outro, este animal está me representando, eu deveria morrer, porque todo homem que peca deve morrer, só que eu trouxe um substituto para morrer no meu lugar. Está aqui, esse animal, pode degolá-lo, derramar o sangue dele, que vai representar a mim. Todo o Antigo Testamento era assim, até a chegada de Jesus Cristo ao mundo, como um sem defeito, como um puro, para ser o sacrifício substitutivo no lugar do homem. Por que Deus teve que enviar o seu Filho para morrer pela humanidade? Porque todo homem estava contaminado pelo pecado. Ninguém poderia morrer pelo outro. Então Deus falou: solução é mandar meu filho. Meu filho não tem pecado, meu filho é puro.
Então eu vou enviar ele ao mundo para morrer, para derramar o seu sangue em favor de toda a humanidade, para substituir toda a humanidade. E aí então, os sacrifícios do Antigo Testamento foram substituídos por um único sacrifício, definitivo, uma vez por todas. Isso quer dizer que hoje eu e você não precisamos mais matar cordeiro, não precisamos mais matar bode, não precisamos mais matar carneiro, fazer sacrifício nenhum, porque um sacrifício em favor de todos já foi feito. E para mim ser salvo, eu só preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso, eu preciso dar crédito que se Jesus morreu por mim é suficiente, eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. Eu não preciso mais acender vela, eu não preciso mais fazer procissão, eu não preciso mais pagar penitência, eu não preciso ir para o purgatório que não existe, eu não preciso fazer nenhum sacrifício para ter o perdão. Eu não preciso fazer 500 rezas. Quem aqui era de alguma religião assim que tinha que fazer esses sacrifícios? Pecou? Vai rezar 500 Ave Maria, vai rezar 500 Pai Nosso, né? Vocês faziam isso, né? É o sacrifício, é viver de sacrifício, como se aquele ato de sacrifício fosse pagar pelo seu pecado. Você estaria livre do seu pecado fazendo aquele sacrifício. Quantos, né, passaram por isso? Você fez isso, vai ter que cumprir uma penitência, vai ter que ficar ajoelhado no mínimo, Meu Deus. vai ter que subir a escadaria, vai ter que fazer uma romaria até a Aparecida, ajoelhado, carregando uma cruz nas costas. Eu já vi, cansei de ver romeiro ali na estrada, carregando uma cruz nas costas, e andando, caminhando, ou de joelho. Tem uns que auto-flagelam, né? E auto-flagelando. Isso é sacrifício. Ou seja, eles não entenderam que o sacrifício já foi feito. Todo o sacrifício que nós poderíamos fazer já foi feito por Jesus. Se eu quiser fazer algum sacrifício para ser salvo, o que eu estou fazendo? Anulando o sacrifício de Jesus, dizendo: Jesus, teu sacrifício não valeu nada, deixa eu fazer o meu que eu vou me sentir melhor. Deus detesta isso. Ele fala assim: você não está dando crédito a mim, né? Você está me chamando de mentiroso, você está chamando a minha palavra de mentirosa. Então Efésios 2, 8 e 9 está escrito assim, pela graça ou de graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito, dado de graça por Deus. Não vem de obras, não vem de sacrifícios, não vem de atitude humana nenhuma, para que homem nenhum se glorie diante de mim. Se a salvação viesse pelos sacrifícios que nós fazemos, nós iríamos nos gloriar. Eu fui salvo porque um dia eu fui daqui a Aparecida de joelhos. Eu fui salvo porque eu subi daqui até o Monte Serra, me arrastando. Eu fui salvo porque eu me flagelei. Eu bati nas minhas costas com chumbo, com ferro. Eu me rasguei, me cortei todo com arame. Eu rezei 500 Ave Maria, 500 Pai Nosso. E amo que todos esses misericórdia. E eu fui salvo. Você fazia tudo isso? É? Adiantava? Não adiantava nada. Essa menina era uma peralta. Eu conheci ela jogando bola na rua. Gostou menos? Esse sacrifício, cara, não melhorava nada. Ela só piorava. Ela só veio encontrar a salvação quando ela descobriu que alguém tinha morrido por ela, que alguém tinha feito um sacrifício por ela. Mas pastor, mas fica muito fácil. A gente acredita, acabou, somos salvos. Mas sabe que muitos não obtêm a salvação porque não acreditam nisso? É tão fácil, é tão simples que acaba preferindo: não, eu não vou arriscar, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Se eu aprendi até hoje através da tradição da minha família
que é fazendo assim, que é adorando os ídolos, que é rezando, que é fazendo isso, aquilo outro, aqueles sacrifícios todos que eu sou salvo, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu prefiro ficar com a tradição dos meus pais, acabam morrendo na tradição e acabam indo para o inferno com essa tradição. Tem uma menina que trabalha comigo, pastor. Ela fala que a família dela é espírita. Só que ela fala que ela é espírita e é católica. Como a maioria. Eu não entendo muito o que ela fala. Aí uma vez eu fui falar pra ela, né, das imagens. Porque ela queria entender. Porque a imagem, a mesma imagem da Igreja Católica é a mesma imagem da Macumba. Os ídolos da Umbanda, do Candomblé, são os mesmos da Igreja Católica. Ela fala que não, que é só muda o nome. o Candomblé que copiou. Muda o nome. Então, na verdade, eles adoram as mesmas coisas, praticam as mesmas coisas. O católico, não todos, mas muitos, estão domingo de manhã na missa e sexta-feira no terreiro. Muitos, assim. É um misticismo, uma mistura de crenças. Porque o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses, católicos extremados, pelos africanos, que praticavam, né, os cultos aos espíritos, juntamente com os índios que também cultuavam os espíritos. E os africanos trouxeram todas aquelas entidades afro para a nossa cultura. Os índios contribuíram com a cultura deles, os portugueses com a sua religião. Houve então essa mistura de todas as crendices que o povo brasileiro crê. E aí também muita maldição foi trazida para o nosso Brasil. Até, veja bem, queridos, até essa corrupção que nós temos, criminalidade, violência, vem do berço da colonização. O povo português é um povo culto, o povo português é um povo educado. Minha esposa estava falando que uma... muito bem. Eles vêm, estabelecem o comércio, ficam ricos, são mão fechada. Mas, uma colega da Sandra, da faculdade, ela disse que o pai dela foi para Portugal e veio para cá contando as coisas como são lá. E ele não quer mais ficar aqui no Brasil, ele quer voltar para lá, porque lá é assim, disse que eles têm um horário depois do almoço, que eles descansam no trabalho. É a chamada hora da siesta, né? Aqui nos países da América. Mas eles não trazem para cá, né? Isso que era bom, né? Porque trabalhar 24 horas. Mas diz que assim, por exemplo, você chegou numa padaria, 2 horas da tarde, o português está descansando, o pãozinho está lá, o caixa do dinheiro está lá. Eu não sei, olha, é a colega da Sandra que fala isso, eu fico meio duvidoso. Mas diz que a pessoa chega, pega o pão, tira o dinheiro do bolso, coloca lá no caixa. Acho que até faz o próprio troco. Eu não sei que cidade maravilhosa é essa, que paraíso é esse? A Sandra não está aí, né, para confirmar. Eu não sei que paraíso é esse, mas é um paraíso na terra, né? Pensou se aqui fosse assim? Não ficaria nem o balcão da padaria. Deixa aberto, se ninguém leva o balcão, leva o refrigerador, leva tudo, né? Leva até os tijolos. Nem fazer isso. Então, mas e aí? Se o Brasil foi colonizado pelos portugueses, por que então o Brasil não ficou igual a Portugal? Porque os portugueses que Portugal mandava para cá no início da colonização, diz que eram os prisioneiros, eram os fora da lei, eram os marginalizados, era a escória da sociedade. Então, isso aqui não tem jeito, é ladrão, é bandido, é escória, é marginal da sociedade. Vamos mandar para o Brasil, lá está precisando de colonização, lá está precisando de colônia, então vou mandar eles lá para trabalhar lá.
E aí começou, né? Daí originou no que o Brasil é hoje. Um país que começa com ladrões, bandidos, marginais, corruptos. Só tinha que dar nisso, né? É um país de corruptos, ladrões, bandidos, desonestos, tudo que não presta, né? A gente vê no nosso Brasil. Infelizmente. Bom, mas aí, por que eu entrei nesse assunto? A Maria que lembra, ela tá aqui. A Maria que lembra. A Maria não está aí hoje para me lembrar por que eu entrei nesse assunto. Eu entrei no assunto fora do que eu estava, depois eu... Ela falou da morte do Cordeiro, Jesus. A morte do Cordeiro. Vamos voltar para o Cordeiro, dizendo que a morte do Cordeiro serviu para tudo isso. Aí, agora lembrei, por que a gente, muitos... eu estava falando das tradições católicas, né? Por que muitos acabam não... tá no testemunho. Já. Porque mesmo a salvação sendo de graça, tão fácil. Eu costumo dizer que a salvação é como pegar um elevador. É tão fácil, você chega, aperta o botãozinho, chama o elevador, ele vem sozinho, a porta abre sozinho, ele só tem o trabalho de entrar e deixar o elevador de subir, te levar. Fácil, né? É só dar um passo, pronto, você já está lá no andar que você queria. Em questão de segundos, ele te leva daqui até o 20º, 30º andar. Alguém tem medo de elevador? Alguém prefere subir a escada do que entrar no elevador? Eu tenho medo. O Mateus, eu fiquei sabendo que você é um menino tão corajoso. Eu não tenho a coragem que você tem. Eu tenho medo de ficar preso. Eu não tenho a coragem que esse menino tem. Sabe o que me falaram desse menino? Ele pega barata com a mão. A barata não é nada. Não, nossa! O Mateus, ele já matou um rato, uma ratazana, sozinho dentro de um banheiro. Esse menino aí disse, que lá numa loja aqui nessa rua, o ratão entrou no salão, ele falou, deixa comigo. O rato entrou no banheiro, ele foi atrás, fechou a porta do banheiro, só pediu uma vassoura ou rodo? Só pediu uma vassoura, só me dá uma vassoura que deixa. E aí ficou aquele gritaria dentro do banheiro, o rato gritava do lado, ele gritava do outro, e paulada pra cá, paulada pra lá, paulada pra cá, grito e tal. Ali daqui a pouco, Tinha umas barras de alumínio caindo no chão, ficava aquele eco. vixe, já pensou que terror? Saiu de lá com o olho roxo. Daqui a pouco, Aí ficava naquela, quem tá apanhando? Rato ou Mateus? daqui a pouco ele abre a porta, me dá uma sacolinha e sai com o rato dentro da sacola. Não é valente esse menino? Eu não teria essa coragem. Eu não teria. Alguém teria essa coragem? Eu fico meio na dúvida. Ele vai com inseticida. Ele iria me inseticida. Eu não tenho essa coragem. Não tenho. Matar um barato não dá, não, rato. Gente, Tu subia na cadeira, pastor? acho que sim. Que é essa? Se não tivesse uma mesa perto. Meu irmão já me acordou de madrugada pra matar um dentro do banheiro. De 29 anos. Ele ficou em cima da privada e eu no chão com o rato. O seu irmão tem 29 anos, subiu em cima Ele tá ali, eu no chão e você foi lá. Então, esse menino é o Davi. Esse menino é o Davi. Ó, meninas, quem se casar com ele daqui uns 10 anos, 15 anos, tá feito, ó. Não vai ter problema.
Entrou em casa barata, pode deixar com ele. É bom, né? Ter um marido assim. Então tá aí. Propaganda feita. E ele cozinha, né, pastor? E ele também cozinha. Então tem, além de tudo, né, ter essa valentia, tem os seus dotes culinários. Rapaz perfeito, não? Mas espera aí, tá? Ele é muito novo ainda. Ele é muito novo ainda, espera aí mais alguns anos, tá bom? Pode mandar com ele, Felipe. Pelo menos morre de fome, Felipe. Vai ser um sério concorrente pro Felipe. Bom, gente, por que eu estou falando de errado? Bota pro comer. Lavando as religiões. Beijando poder. Resumindo, Deus morreu por nós. Gente, eu não sei por que eu entrei nesse assunto. Os antigos costumes. Hã? Os antigos costumes. Porque eu só estava falando da salvação, que é como um elevador. Ah, isso, daí que eu cheguei lá, porque eu perguntei, quem tem medo de elevador? Esse menino falou, eu tenho, eu não ando de elevador, mas tem medo de elevador e mata um rato, como é que pode, né? É um extremo, né? Elevador é uma coisa tão simples que você entrou, já está onde você queria, mas tem gente que não tem coragem, não entra. Por que não entra no elevador? Porque não acredita que o elevador vai te levar até onde você quer. Não acredita. Fala, eu vou entrar aí para ficar preso, eu vou entrar aí para me afundar. Não entra. Mas tem gente que só entra com alguém, sozinho não entra. Também tem esse, como se com alguém ia resolver. Então, estão aparecendo. Estão aparecendo aí já os que têm medo de elevador. Então, a salvação é a mesma coisa. Apesar de ser tão simples, basta um passo, você está salvo. Muita gente não dá esse passo, porque fala, não acredito. Eu acreditar que só crer em Jesus, confiar nele, ele vai me levar para o céu? Não. Eu não entro nesse elevador, não. Eu prefiro ir pela escada. Eu prefiro fazer meu sacrifício de subir a escada. Eu prefiro me matar, me esgoelar, mas eu não entro no elevador. E assim muita gente não encontra a salvação porque não acredita. Tão fácil, tão simples que não acredita. Mas é só isso, só entrar no elevador? E o elevador te leva para cima. A gente acredita em Jesus e ele nos leva para cima. Só que se eu de coração acredito no sacrifício que ele fez por mim, eu vivo de acordo com isso. Eu vou amar esse homem, eu vou amar essa pessoa que morreu por mim, que fez o sacrifício por mim, que deu a vida por mim. Então, se eu vivi uma vida para mim, egoisticamente, não vou mais viver para mim, vou viver para essa pessoa que morreu por mim. Se eu fazia tudo para me agradar, e dane-se se eu estava agradando o Filho de Deus, a Deus ou não, agora é diferente. Já que ele fez tudo isso por mim, morreu por mim, sacrificou-se por mim, eu quero viver de uma forma que eu agrade a ele. Ou seja, se alguém salvasse você, dando a vida por você, você não ia ser grato para essa pessoa? Você está atravessando a rua, alguém vem e fala, cuidado, se joga na frente do carro e empurra você, e o carro pega a pessoa. Você ia se lembrar dessa pessoa, poxa, aquele fulano lá se sacrificou por mim, deu a vida para me salvar. O que eu posso fazer por ele? E assim, eu vou fazer alguma coisa pela família dele. Sabendo que ele deixou uma família, o que você faria pela família dele? Você faria tudo pela família desse fulano que morreu, para que você não fosse atropelado por um carro. Não faria? Você ia, você ia fazer tudo pela família do cara. Ele morreu por mim, mas eu vou ajudar vocês, tudo que vocês precisarem. Assim é, Jesus morreu por nós vivemos de acordo para fazer tudo pela família dele, em memória a ele. Quem é a família de Jesus aqui na terra? Somos nós, seus irmãos. Eu vou viver para agradar os irmãos do homem que morreu por mim, que fez sacrifício por mim. Eu vou viver para agradar essa família, a família de Deus, de Jesus que morreu por mim. Então é assim. E aí vem a nossa transformação,
Aí vem a nossa santificação, tudo aquilo que a gente sabe que não agrada o homem que morreu por nós, ou que não agradaria a ele, ou a sua família, a gente não faz. E passamos a viver de uma forma que honre a Ele, que agrade a Ele. Isto é a salvação, queridos, tão simples. Começou com a morte de um cordeiro lá no Éden, depois com a morte de tantos animais e culminou na morte do cordeiro santo, sem defeito, sem pecado. Simples assim. Só que muitos complicam e acabam não encontrando essa salvação. Mas Deus, Ele quer que as famílias da terra tenham todo o benefício da morte do cordeiro. E o Senhor sempre pensou nas famílias. Pode ver em Êxodo, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Ele salvava as famílias. A marca do sangue na porta das casas servia para salvar toda a família. Salvou os primogênitos dos israelitas e as famílias que acreditavam. Apesar que a salvação é individual, você não pode salvar o seu esposo, seu esposo não pode salvar você não pode salvar seus filhos, mas a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Como? Através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua oração, da sua intercessão, você vai levar a salvação para o seu lar, apesar que ela é individual, é cada um, mas através da sua fé, através do seu testemunho, a salvação que você recebeu vai alcançar a sua família, a sua casa e o seu lar. 9 e 18, nós vamos separar 5 minutinhos para interceder pelas famílias, amém? Eu gostaria de fazer um círculo, gostaria de orar durante esses 5 minutos. Vamos lá? Nós vamos apresentar nossas casas, nossas famílias, nossas vidas.